possa usar o Mongo dentro do Node.js, o que é necessário é que a gente instale o pacote, ele se chama Mongoose. Acho que tem vários pacotes, aí, várias APIs que dão acesso ao Mongo. Parece que uma das melhores dela, uma das mais famosas é essa Mongoose. Aí naturalmente vai ter que fazer o NPM dela, até para saber como é que faz isso, você pode se dirigir aqui ó, ao Google, faz a pesquisa aqui ó, NPM Mongoose. E aí vai ter aqui aqui ó, nesse site aqui do npm.js, aqui tem um comandinho certinho de como instalar o Mongoose. npm install Mongoose, certo? Aí tem que fazer isso lá no diretório do projeto, né? E aí ela fica disponível a biblioteca. Bom, para usar o Mongo é necessário instalar o Mongo, né? Entrar no site do Mongo, instalar, criar um banco de dados dentro do Mongo. Essa aqui é uma pasta padrão, ó, é uma porta padrão que normalmente o Mongo já vem escutando, que é 27017. Então, uma vez o servidor instalado e na memória, se eu me refiro ao Mongo, né, através desse protocolo aqui, localhost porta, e teste é o nome do banco de dados que foi criado lá dentro do Mongo. Então tem que ver toda essa parte aí de instalação e criação de bancos de dados lá. Eu já estou assumindo que isso tudo foi feito e eu quero acessar o banco de dados a partir da aplicação Node. Eu vou precisar então desse componente, que é a string de conexão, que vai identificar o banco de dados. Um outro componentezinho que é necessário é essa variável objeto aqui, ó, com o campo server, essa variável options, né, OPTS, com esse campo server e dentro dele esse socket options keep alive. Isso aqui acho que é para evitar que ele fique só um tempo no ar e que caia a conexão. Eu sei que assim, do que eu estudei é uma configuração mínima de opção que precisa ser setada. Porque aqui na hora que a gente for fazer a conexão com o banco, ó, nós vamos usar Mongoose, que é o objeto que representa a biblioteca aqui para mim, né? Vou pedir connect, passar a string de conexão que identifica o banco de dados e esse objeto de opção aqui com esse keep alive 1. Feito isso, o banco de dados fica conectado. Uma outra coisa que é necessária é a seguinte, é definir o esquema. O esquema seria o correspondente à nossa tabela no banco de dados normal, no relacional. Aqui é orientado a documentos, mas você tem que definir o formato do seu documento. Você pode ter documentos com diferentes formatos para diferentes tipos de informação. Isso aqui foi uma informação que daria o perfil do usuário, né? Que tipo de usuário seria. Então, seria um documento bem simples, comparado com uma tabela de banco de dados lá. Teria só praticamente a chave, o nome, alguma descrição. Então, nós vamos olhar o conteúdo desse arquivo aqui para ver o que tem lá, né? E a outra parte que seria um módulo que vai efetivamente fazer as requisições do banco, de consulta, de gravação, de alteração. Tudo isso foi gravado é interessante que se faça isso, gravar num outro arquivo separado, um arquivo fonte, só com essa parte de requisição de banco de dados. Senão o código fonte aqui do servidor cresce muito, né? Então, para procurar modularizando aí o programa. Aqui eu tenho alguns parâmetros passados que são herança de uma outra aplicação que eu estou tirando esse exemplo. Então, praticamente não ia precisar passar esses parâmetros aqui, como o PG. O importante mesmo aqui vai ser o Mongoose e o perfil. Aí, até a hora que a gente entrar nesse módulo, a gente vê se algum desses outros parâmetros estão usando. Esse PG, por exemplo, aqui eu sei que não seria necessário. Na verdade, ele foi colocado aqui porque em alguns módulos eu estava importando dados de um banco de dados Postgres. Eu estava copiando esses dados e jogando dentro do Mongoose. Então eu passava aqui também o objeto do Postgres para poder fazer essa comunicação. Para o nosso exemplo aqui não é necessário, né? Depois pode ir suprimindo esses parâmetros. Bom, mas vamos ver então o conteúdo desses outros módulos aqui que estão, né, sendo referenciados. Vou abrir aqui, vamos abrir. Então, nós temos vamos começar pelo módulo lá do esquema. Aqui numa outra pasta, que é MD perfil.
Então, aqui, ó, uma definição bem simples de, tá vendo? Aqui eu também faço mais uma vez a requisição da biblioteca, porque como é um módulo separado, né, tem que declarar o uso da biblioteca novamente, da Mongoose. E aqui eu estou pedindo para o Mongoose para definir um novo esquema. Então aqui é até parecido com aquele processo dos bancos de dados relacionais. É como se eu estivesse definindo uma tabelinha aqui, só que a gente fala que é documento, né? Então ele tem aqui, eu teria o atributo nome, eu estou botando um tipo aqui dizendo que ele é do tipo string, e estou dizendo que ele é indexado. Ó. Isso para na hora de fazer busca ele ter um mecanismo de pesquisa aí mais ágil, né? E tem um outro atributo aqui que seria o nível, então seria como se fosse uma tabela com dois campos aqui, né? Um do tipo string e outro do tipo numérico. E no caso aqui a string está indexada. Essa é a forma de dizer que tem índice naquele campo. Tá? Então foi definido o esquema e a partir do esquema foi definido efetivamente aqui um modelo. Tá? E esse modelo foi exportado. Então a partir disso eu consigo, lá no módulo que chamou, receber essa definição de perfil que foi feita aqui de modelo, né? Foi definido o modelo em cima dessa variável perfil. E essa variável perfil vai ser exportada lá para o módulo que está chamando. Então os esquemas costumam ficar cada um separadinhos dentro do seu arquivo fonte. E a partir daqui eu posso me referir ao esquema aqui para acessar o banco de dados e guardar perfis lá como documentos dentro do banco de dados do Mongoose. Né? Agora aqui sim, efetivamente, de posse do objeto Mongoose e do esquema perfil, esse módulo aqui vai fazer o tratamento das inclusões, pesquisas, é um módulo onde realmente as coisas acontecem. Né? Vamos abrir então lá o módulo RT, que está sendo referenciado. Perfil. Aqui. O módulo de consulta. Tá. É uma cláusula GET. Tá? Aqui é o seguinte, foi feito um find para saber se existe algum perfil, se a tabela de perfil está vazia, né, ou não. Se ela tiver algum dado, pelo menos algum dado, nós vamos dar uma resposta que os dados já existem e o serviço vai ser encerrado. Eu vou sair daqui. Agora, se nenhum dado ainda, se não existir nenhum dado, ele não vai entrar aqui, né? Que o perfil vai estar não vai ter length, então ele vem para cá. E aqui são exemplos de como incluir novos documentos dentro de um modelo, ou seja, como se fosse incluir novas linhas dentro de uma tabela. Então, aqui eu dei new, eu inicializo um objeto daquele perfil e coloco os campos que eu quero. Por exemplo, campo nome, eu coloquei uma string, nível era numérico, coloco um número. Então tem aqui os vários registros, entre aspas, né, que eu estaria adicionando. E aí cada vez que eu criar um objeto desse, se eu chamar o serviço save, o objeto está criado e aqui é a persistência do objeto, aqui vai ser salvo. Então estou criando aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 registros lá dentro. Né? No final, estou só fazendo a finalização básica aqui do Node, que é setando a resposta e para a página dar uma resposta que os dados foram gravados com sucesso. Então seria isso aqui para popular, né? Para preencher a tabela com alguma coisa. Esse outro serviço aqui seria para listar os perfis já existentes. Né? Então ele faz um comando find aqui para fazer a busca. Aqui nós temos isso aqui também vamos dizer assim, já é algo relacionado ao detalhe aqui do Mongo, né? Na execução da pesquisa, aqui é feita com a verificação, né? Se foi encontrado alguma coisa, se não foi encontrado, né? No caso da tabela está vazia, porque a busca aqui foi feita, o nosso find não tem parâmetro nenhum. Né? Quando tem parâmetro, ele é especificado desse jeito aqui, isso é assunto para outro caso.
Se não tiver parâmetro nenhum, na verdade ele está pesquisando se existe algum perfil. Qualquer perfil que existir vai ser retornado aqui, né? Mas se a tabela estiver vazia, vai retornar que não tem, essa resposta aqui vai estar nula, né? Então, se houve algum erro ou a resposta estiver nula, ele vai estar aqui dizendo que não houve nenhum perfil encontrado, né? Vai retornar esse objeto JSON aqui, ó, indicando que com essa mensagem dentro, que nenhum perfil foi encontrado. Agora, se encontrar alguma coisa, ele não vai entrar aqui dentro, vai partir para cá e vai gerar esse contexto de resposta. Isso aqui é para fazer um mapeamento entre o objeto que foi o objeto de resposta que voltou da consulta ao Mongo para um objeto que eu vou expor para o usuário. Muitas vezes a gente pergunta, poxa, por que eu não retorno direto esse objeto resposta? É que pode ter dados do banco de dados que eu não quero expor. Então isso aqui para mim é uma garantia de que eu só vou devolver esses dois campinhos e nenhum outro dado de controle que poderia ser sigiloso. Então é recomendado que se faça esse mapeamento aqui entre a resposta e um objeto JSON que vai ser devolvido. Nesse objeto JSON eu vou devolver só o ID, que é aquele valor numérico, né? E o campo nome, que também vai ser devolvido aqui, ó. Ok? Então, e aí como resposta, né, o meu context.nomesPerfis aqui, ó, que vai ser que tem um mapeamento daquele objeto JSON. Então aqui vai dar, por exemplo, se eu rodei primeiro a inclusão com esses 1, 2, 3, 4, 5, 6 registros, quando eu rodar isso aqui, um objeto JSON com um vetor de 6 registros vai ser devolvido para mim. É um teste que pode ser feito. Esse aqui já é um teste já com o find com parâmetro. No caso aqui eu estou pesquisando no campo ID um determinado ID. Então vai ser passado como parâmetro esse ID aqui, ó, né? Então se eu passar o perfil 5, ele vai me devolver só o perfil 5. Então aqui ao invés dele retornar um vetor com vários perfis, vai retornar só um objeto JSON com um perfil apenas. Então esse é o modelo, né? É bom que está bem simplesinho, um caso simples de guardar uma série de registros, recuperar todos e recuperar um em específico.